Aí depois da Venâncio, você foi? Depois da Venâncio, eu trabalhei na clínica de hemodiálise, né? Eu trabalhei por um tempo. A minha mãe é técnica de hemodiálise, técnica de enfermagem. Trabalhei na mesma clínica que ela. Só que, aí depois saí de lá, fui pra Venâncio. Acho que foi isso, não. Eu trabalhei na Venâncio antes, fui pra clínica. E depois, né, eu tava trabalhando lá nessa clínica. Um rapaz que consertava as máquinas me indicou pra trabalhar no escritório, né? E pra fazer tudo que eu fazia na clínica, mas algumas coisas no escritório. Era mais leve do que a clínica. Na verdade, na minha carteira era auxiliar administrativo, né? Mas eu fazia várias coisas naquilo ali. Aí eu trabalhei também na Untrack por 6 meses. Meus trabalhos nunca duravam muito, porque meu foco era sempre o funk. Eu lembro que eu fui demitido, mais uma coisa. A gente produziu uma chopada, que a gente fez uma chopada em Nova Iguaçu, então eu fiquei muito empenhado, porque é muita coisa pra poder fazer. Então eu fiz a chopada 30 de agosto, no dia 1º, a minha chefe falou, você não precisa vir mais não, ser demitido. Eu falei, já sabia, porque eu te faltei na sexta pra poder agilizar as coisas da chopada, então eu já sabia. Então o funk na minha época era muito prioridade, sabe? Tipo, tudo ficava de lado pra eu, né, tentar buscar esse sonho. Só que não é tão fácil, né? Hoje em dia, né, parece até um velhacaço falando isso, né? Mas, tipo, hoje em dia é muito mais fácil, porque a internet é muito mais veloz, tem várias redes. Antigamente, tipo, era o Orkut, ou era o Facebook só, tipo, o Instagram não era bombado como não tinha, hashtagzinha pra isso, pra aquilo, não tinha gente ensinando a fazer isso, então era muito complicado, o trabalho era muito mais braçal, entendeu? Tipo, pra conseguir cantar na Gregos, por exemplo, eu tive que ir no evento pra tentar falar com o dono da casa, pra poder fazer a produção, sabe? Pra gente gravar o clipe, um take do clipe foi na Gregos, então eu fui no evento pra falar, sabe? Então assim, eu tava de frente com tudo, então tomava muito tempo da minha vida isso, só que depois de um tempo eu fui perdendo o gosto por aquilo. A música não, a música... Depois eu fui fazer aula de música, eu gosto de pagode pra caramba, então eu fui aprender a tocar. Não que eu saiba, mas eu fui tentar aprender. A importa é tentar. Eu fui tentar aprender a tocar pagode, a gente toca for fun, por diversão e tal, então é maneiro. Daí, né, eu dentro dessas loucuras saí de um trabalho, mas a gente precisa trabalhar de alguma forma, né? Eu fui pelo menos criado assim, não dá pra ficar em casa o tempo todo não, tem que arrumar coisa pra fazer. Aí tirei uns meses sabáticos sem fazer nada, né? Aquele tempo atorraço dentro de casa. E depois eu fui trabalhar, já tinha a empresa aberta. Eu abri a empresa, só que eu não conseguia vender. Eu tinha muita vergonha de vender. Pra mim, vender era algo muito difícil. Porque você chegar e oferecer um produto, e se você tomar um não, sabe? Eu tinha um medo horroroso disso, né? Então a empresa estava aberta, CNPJ aberto, e eu deixei pra lá. Aí eu comecei, né, vendia, sei lá, uns R$50, um produtinho, depois eu vendia X tempos depois, X tempos depois. Isso de 2012, né, caminhando, 2012, 2013, 2014. 2014 foi um anozinho melhor na empresa, né, eu ainda estava na empresa, mas trabalhando ainda fazendo esses trabalhos assim, em outros lugares. Mas foi um pouquinho melhor. 2015, eu quase não trabalhei na empresa. Eu quase não trabalhei Não, minto. 2014 eu trabalhei em 2015. 2015 eu falei, chega, eu não quero mais saber da empresa, não. Deixei a empresa aberta, né? Como bom brasileiro, larguei aquilo pra lá e fui trabalhar no Atacadão, de auxiliar de contagem, né? Uma empresa que prestava serviço pra lá. Aí que a história começa a ficar interessante, porque no Atacadão eu trabalhava de noite. Mas aí me deu um estalo. Eu falei, cara, não dá pra desistir da empresa assim, sabe? Tipo... Não, o meu pai me ensinou um monte de coisa. Meu pai trabalha com material cirúrgico até hoje, mas ele trabalha vendendo para CPF, para médicos diretamente, né? Meu trabalho hoje em dia é vender para hospitais, né? Então, eu falei, cara, não dá para desistir assim não, vou tentar mais um pouco fazer isso. Então, eu trabalhava no Atacadão de noite, né? Sim. E na empresa de dia. Então, assim, minha rotina ficou puxadaça. Só que eu aprendi um dos maiores lemas que qualquer... coaching, não a parte ruim da palavra, mas qualquer pessoa palestrante, cara que tem sucesso vai te falar, que é a parte que o trabalho devolve pra você, que o esforço devolve. Então assim, eu tava mentalmente esgotado, no corpo, né, esgotado, mas o trabalho começou a devolver. Então assim, eu comecei a vender, porque esse trabalho é muito minucioso, eu tinha que ir nos hospitais, assim como no funk, eu tinha que ir nos hospitais pra apresentar meu produto. Só que tipo, um garoto, sei lá, tinha 24 anos, 25, os diretores não me recebiam, sabe? Não tem o livre acesso que eu tenho hoje. Não vinham até mim pra comprar. Então, ficava lá, às vezes, tipo, 3 horas, 4 horas pra esperar com o setor de compras pra falar e não me atendiam. Aí, tipo, cara, aí poderia estar dormindo, sabe? Né? Porque eu trabalhava de noite, poderia estar dormindo pra descansar pra trabalhar à noite. Mas não, aí foi isso. Até que, numa dessas, eu consegui fazer uma venda. Aí fiz uma venda.
Eu falei, show, já tá melhorando, né? Tipo, fiz uma venda, mas eu fiz a primeira venda toda errada. Como assim? Porque eu tava muito nervoso e na hora de somar, tipo, a primeira venda era uns 20 mil reais, assim, mais ou menos. Eu tava muito nervoso, na hora de somar, minha mão tremia pra caramba. Aí, né, no hospital, quando eu vou falar disso, a galera quer tudo pra ontem. Ninguém quer nada pra amanhã. Eles pedem hoje pra ontem, eles não pedem hoje pra amanhã, né? Então, muito nervoso, com aquela pressão absurda, somei tudo errado. Mandei a proposta. Aí, a enfermeira da época pegou a assinatura com o diretor, fechou. Fechei a venda, 18 mil reais. Falei, cara, tô rico. Esquece. Ganhei 18 mil reais assim. Só que não é tu ganha 18 mil reais assim, né? Aí eu falei, pai, caraca, a gente fez uma venda de quanto? 18 mil reais. Pai, show, pô, tem esse material, dá pra te fornecer. Quando vai saber, você me paga. Deixa eu somar. Aí tocou aquela musiquinha, Hello Darkness, my Falei, cara, meu pai, pô, cara, a venda foi 23 mil reais. Eu, o quê? Ele, 23 mil reais. Eu falei, pô, não é possível, cara. Pô, não, soma isso de novo. Ele somou, pô, deu 23 mil. Eu falei, porra, cara, que isso? Aí liguei pra gerente de enfermagem e falei, Cristina, olha, eu fiz uma besteira. Problema é seu, resolve você, o diretor já pegou. Falei, cara, o que eu vou fazer agora? Vi o meu lucro todo indo embora, né? Porque, pô, a gente tem uma margem de lucro, mas que não pode ser tão alta, senão a gente não consegue vender. Falei, caraca, por fim, desses 18 mil reais que eu acabei vendendo, eu fiquei com 2 mil reais dessa venda, entendeu? Mas acabou sendo incentivo, porque eu ganhava 1.000 reais no atacadão, sabe? E assim eu fui continuando trabalhando, né, pra poder chegar mais longe. Daí, eu continuei 8 meses no atacadão trabalhando. Fazendo os dois. A dupla jornada, né? Então, foi bem louco isso aí. Foi no ano de 2015 e 2016 que foi essa loucura. Então, foi trabalhando nos dois, até que chegou uma data no atacadão que eu já tinha ganho na empresa 2 anos de salário do atacadão. Aí eu falei, não, então agora dá. Não é tanto dinheiro assim não, cara. Tipo, é pouquíssimo, sabe? Tipo, parando assim, um comparativo de esforço. Assim, saca? Eu só queria esse dinheiro pra poder ficar tranquilo, focado na empresa, entendeu? Era isso que eu queria fazer. E eu consegui. Tipo, minha meta era dezembro, sei lá, eu ter 30 mil reais vendidos. Aí chegou em agosto, eu tinha 28. Falei, cara, já dá pra eu focar só na empresa. Aí eu vi que aquilo ali era rentável, entendeu? E eu comecei a gostar muito. Eu acho que o meu interesse é muito variado. Tipo, quando eu me envolvo em alguma coisa, eu procuro fazer aquilo ali bem feito, sabe? Eu me interesso muito, então, depois daquilo ali. E eu gosto muito de dinheiro, pra ser muito sincero. Eu também gosto, acho que todo mundo gosta, né? Então, pô, cara, aquilo ali me rendeu. Peraí, eu entrava no atacadão, às vezes a gente tinha que fazer serviços dentro da câmara de menos de 20 graus, sabe? Uma parada, tipo, igual o iglu. A câmara frigorífica saía gelo, sem exagero algum. Era muito, muito gelado, porque ficava as carnes armazenadas, as coisas todas. Então, tu entrava lá, sabe, eu falo isso direto, parece que, pra quem assistiu Harry Potter vai saber, parecia que o dementador tinha sugado tua alma, sabe? Mano, é bizarro, porque acabava a tua felicidade na hora. Menos de 20 graus é muito frio. Então, tipo, eu falei, não, cara, qualquer esforço que eu fizer no meu trabalho, na minha empresa, vai ser melhor do que isso aqui. Então, essa foi a minha virada de chave pra eu estar na empresa hoje em dia, entendeu? Não só na Meirelles, né? Tem Meirelles e bateu a meta, mas na Meirelles exclusivamente.